Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. E rapaz, sexta-feira com muitas informações acerca de mercado, planejamento traçado, o planejamento já está concluído. Vou trazer para vocês o que a diretoria do Vasco juntamente com Admar Lopes está pensando para essa janela de transferências, para esse planejamento inicial. Já temos os perfis traçados e também os objetivos. Vamos falar sobre os reforços que vêm na pauta do Vasco, né? E, obviamente, vamos falar também sobre a resposta que foi dada ontem à diretoria do Vasco no Mundial de Clubes. É isso mesmo. A diretoria do Vasco aí, Pedrinho, entre todos os que estão à frente, por conta de uma liminar na Vasco SAF, tiveram ontem uma resposta sobre o que precisa ser feito. Resposta dada, né? Enfim, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, porque é um assunto muito pertinente, né? O torcedor vascaíno ontem cobrou muito, né, a diretoria do Vasco a respeito dessa questão, e você do outro lado não perde nada. A gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Lembrando você que quer comprar uma camisa do Vasco retrô, igual a essa aqui, besutesporte.com.br, tá? Corre lá. O link eu deixo sempre aqui no primeiro comentário fixado, porque se você vier aqui no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer a aquisição das suas camisas do Vasco, na compra de duas, eu aqui do canal vai te dar mais uma através desse link. Então, comprando duas, você leva 3, é isso mesmo. Comprando duas, você leva 3 camisas do Cruz Maltino. Então, não perca essa oportunidade de adquirir as suas camisas do Vasco na besutesporte.com.br, que é parceira do nosso trabalho, e você não perde por esperar. Já pensou? 3 retrô de uma vez? Quem sabe, né? Depende de você. Corre lá, primeiro comentário fixado, besutesporte.com.br. Então, de praxe, eu peço para você só deixar o joinha agora, porque a vinheta vai passar. Enquanto a vinheta passa, eu peço para você deixar o like, porque você deixando o like, você fortalece aqui o nosso trabalho e a gente volta aqui todos os dias de manhã, tarde e à noite para trocar aquela ideia com você. Então, deixa o joinha, vai lá, vê se você está inscrito no canal. Botãozinho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica ali, não perca essa oportunidade. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Planejamento traçado para o meio da temporada, para a janela de transferências. É isso mesmo, vamos falar bastante sobre o perfil e como o Vasco vai buscar reforços. Já tem 3 aí que estão na mira do Cruz Maltino. A gente vai falar a situação de cada um deles e, obviamente, você vai entender todo o modelo e o método que o Vasco vai utilizar nessa próxima janela de transferências. Vamos falar também sobre uma aula, né, de modernização do futebol, o time que o Vasco perdeu e agora vai ter que correr atrás de uma forma muito mais otimizada. Essa que a diretoria está fazendo hoje, essa forma de trabalho, não funciona nos dias atuais. Perdemos o time e agora temos a saída para, da noite para o dia, sair da lama. Basta agora o presidente Pedrinho e os seus amigos, seus companheiros que lá estão, reconhecerem que é preciso mudar a rota. Bom, vamos falar sobre contratações no Vasco, né? A gente vai falar aqui sobre o perfil, o que o Vasco vem procurando no mercado. Após a chegada do técnico Fernando Diniz, o setor ofensivo virou a situação a ser resolvida. O Vasco já considera a permanência do Ryan, algo que já estava no planejamento a sua saída, e agora também busca atacantes e centroavantes. Isso é interessante porque há muito tempo nós não temos, né, um reserva imediato para o Pablo Verrete. E a gente observa o Ryan em ascensão jogando pelo lado direito, não como centroavante. Observando o elenco e o cenário, o Vasco não tem uma reposição para o Pirata caso o jogador faça falta. Então, observando esse cenário, o setor ofensivo vem sendo hoje uma das coisas mais complicadas, um fator complicador para o Vasco no mercado, mas que quer resolver na janela do meio do ano, na janela de julho. Observando esse cenário, o Vasco já observa o atacante Biel, ex-Bahia, tá no Sporting de Portugal, foi campeão pelo Sporting da Liga Portuguesa, né? Tem contrato longo com o Sporting, mas parece que a equipe de Portugal quer emprestá-lo e o Vasco já observa, mas tem concorrentes
muito pesados pela contratação do jogador e, obviamente, corre muito por trás, a gente vai falar o porquê nessa contratação. Jogador jovem, promissor, e o Sporting sabe disso e quer manter aí o Biel atrelado aos seus direitos econômicos. Enfim, a situação desse atacante é um pouco difícil. A situação do atacante Elinho é a mesma coisa, só que o Elinho quer se transferir para o Brasil. Já é uma vontade do jogador, que também venceu lá no México, né? E claro, a gente tem ali os direitos atrelados ao Toluca do México, do jogador, que é um bom jogador, que saiu do Brasil em ascensão. Jogador também que atua pelos lados do campo, atacante veloz, joga ali onde o Ryan tá jogando agora, né? Faz muito bem aquela função. É uma alternativa para o estilo do Diniz, para as escapadas, né, do Diniz, com os passes em bloco, você consegue ter movimentação para esticar essa bola em alguns momentos. O Vasco sofre com isso na temporada, usa muitos laterais nesse sentido, né? E a gente observa o Vasco de olho também no atacante Elinho, mesmo modus operandi. Quer voltar ao Brasil por empréstimo, jogador que tem contrato, beleza, estamos à disposição. Outro é o atacante Brenner, da Udinese, o jogador que atuou no São Paulo no início da carreira, né? Foi até para o Fluminense, agora está na Udinese da Itália. Também tem o mesmo perfil, o perfil de ser emprestado nessa janela. A Udinese também entende, né, que é um jovem promissor, um jogador que pode performar e quer que ele volte à melhor forma atuando no Brasil. Então já deixa à disposição um possível empréstimo e o Vasco observa o jogador também como uma oportunidade de mercado. Então esse é o planejamento do Vasco. Oportunidades de mercado, situações que deem ali uma saúde para o Vasco conseguir competir contra os outros clubes na contratação de jogadores para o setor ofensivo. E o que isso acontece? Por que o Vasco não muda esse perfil? O Vasco seca, né? Tenta secar as contas, tenta diminuir os gastos. Algo que o futebol contemporâneo, hoje em dia, pode ser mudado da noite para o dia, né? A gente tem informações do Atlético Mineiro, que tem lá a sua SAF controlada pelos menins, né? Enfim, e quer vender parte dessa SAF, dessas ações, para obter um aporte financeiro e atacar o mercado do meio do ano de forma em que mude a realidade do Atlético. Não que o Atlético Mineiro esteja mal. O elenco do Atlético é muito superior ao do Vasco, mas não funcionou no início desse ano, então eles entendem que querem disputar coisas maiores e vão fazer essa venda, né? Programada ali, tem um norte-americano bilionário que está à frente ali do negócio, que se interessa pela situação e observa o Atlético com bons olhos. É óbvio que é um planejamento para o futebol do Atlético, né? Então a gente observa que em outros clubes a situação de fazer o torcedor sofrer a longo prazo, fazer o torcedor não ter o gosto de ser sócio ou de não contratar grandes jogadores, é particular aqui do Vasco, tá? É particular. E a situação é o seguinte, se a gente for observar ontem, né, o Botafogo vencendo o PSG, né, o campeão da Champions League, é mais uma aula de qual modelo hoje funciona para tirar do lixo e colocar no trono, né? A gente observou ontem a vitória, né, do Botafogo sobre o PSG por 1-0 com o gol do Igor Jesus, e isso é uma aula para a diretoria do Vasco, que sabe o que fazer para sair da lama sem o torcedor ter que remar, sem o torcedor ter que sofrer de novo. E outra, sem garantias que vai sair da lama, tá? O torcedor sofre, o torcedor paga sócio-torcedor, o torcedor compra camisa, o torcedor vai no jogo, apoia, grita, berra, briga e ainda não tem a garantia que vai sair da lama. Então, alô, presidente Pedrinho, mude a rota. Reconstrução, perdemos o time. Era para 2010, 2012, 2016. Acabou. Agora, o modelo de SAF traz o dinheiro do exterior para cá, para o Brasil. Euro, dólares, enfim. E esse é o modelo atual. E ontem vocês tiveram uma aula de que a venda da SAF tirou o Botafogo do lixo, ainda pior do que o Vasco. O Botafogo com uma torcida amplamente menor, muito menor, com receitas muito menores, com estádios menos lotados, com menos patrocinadores, com menos direitos de televisão, enfim, de direitos de transmissão televisiva, e agora simplesmente venceu o campeão da Champions. Então vocês já sabem, né, como tirar do lixo e colocar no trono. Basta agora fazer o trabalho de vocês. Ah, Lineker, mas não tem proposta. Pô, não tem proposta? A ECAP, a 777, não tem só o Vasco. Não tinha só o Vasco
como clube lá do seu portfólio, todos estão se resolvendo. O Standard de Liège já se resolveu, o Genoa já está com o Romeno lá, o novo dono da SAF, já se resolveu. É só o Vasco que não consegue se resolver. É só o Vasco que não consegue sair do lugar. E a gente sabe, né, que esse período de reconstrução a gente está há mais de 20 anos e não tem previsão para dar certo. O presidente Pedrinho simplesmente sumiu, a gente não consegue mais saber onde o presidente está, o que vem fazendo, e, enfim. E a gente observa, né, o Admar Lopes indo agora numa coletiva falando de dificuldades financeiras, de limitações, mais uma vez. Enquanto isso, o Botafogo, na minha opinião, amplamente menor que o Vasco, desde torcida até midiaticamente, vai ultrapassando todas as barreiras, escrevendo a sua nova história e, se dermos bobeira, ultrapassar o Vasco, tá? Nessa história, porque já foram campeão da Libertadores, estão no Mundial. Se eles ganham esse Mundial, meu irmão, é brincadeira, né? É brincadeira. Então, você, torcedor, acho que chegou a nossa hora, né? Chegou a nossa hora de cobrar, a nossa hora de mudar a realidade e todos eles sabem. Todos nós. Tá aí, tá na cara, tá ao vivo, tá na competição que todo mundo tá assistindo, no Mundial de Clubes. Qual é o modelo que deu e dá certo hoje no Brasil? Reconstrução? Foram lá no Botafogo, um monte de políticos reconstruir o Botafogo? Não. Foram lá falando de recuperação judicial e de uma porrada de... Não. Fizeram o que tinha que ser feito para o futebol atual, para o futebol contemporâneo. Aquilo que dá certo hoje, o que o Pedrinho está fazendo, daria certo lá em 2010. Hoje não temos mais tempo, não dá mais, não podemos sofrer. Pedrinho, diretoria do Vasco, acho que chegou o momento, o torcedor já não aguenta mais. Eu queria saber a opinião de você, torcedor. Vai lá nos comentários e o que você acha sobre esse assunto. Já manda o seu recado para o presidente Pedrinho. Deixando o like, você faz com que esse vídeo chegue até a eles mais rápido. Então peço para você deixar o like para dar aquela moral. Beleza, galera? Agradeço mais uma vez a sua presença. Um forte abraço. Saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.